Neste vídeo vamos tratar de religião. Religião é uma das instituições sociais que contribuem para a manutenção daquilo que sustenta a vida social. Pensar a religião é pensar a instituição social que tem uma ambiguidade tremenda e que muitas vezes, ao se pensar a religião, se recorre à fala do senso comum de que religião não se discute. Religião se discute sim, deve ser discutida sim, porque ela tem um papel fundamental na sensação de segurança e de estabilidade que em uma sociedade se processa e se procura reproduzir, garantindo assim a manutenção da herança cultural no meio em que se vive. Se eu penso as religiões pelo viés das instituições sociais, então eu compreendo que as religiões, por estabelecerem normas, regras de como se deve comportar em relação às formas de acreditar, que vai desde não apenas ao fato de se acreditar, mas também como se acredita. E dentro desse processo do como se acreditar, você vai inserir desde a aparência física relativa ao corte de cabelo, passando pelas normas de vestuário e até como a pessoa deve estabelecer os laços no âmbito da família, fora dela, no que se refere também ao entretenimento e até às decisões políticas, como num país feito o Brasil, que é caracterizado por eleições diretas, em que as religiões cumprem um papel muito importante na hora de definir quem vai ser escolhido para ocupar um determinado cargo público. Por todos esses elementos, as religiões devem sim ser questionadas. Questionadas no sentido de problematizadas para a compreensão de até onde elas se estendem em termos de influência na definição daquilo que a gente vai fazer. Uma vez tendo isso em mente, então a gente vai agora entender, a partir daqui a gente entende qual é o objeto de estudo da sociologia da religião. A sociologia da religião vai estudar as religiões e as organizações religiosas naquilo que elas criam em termos de critérios, os fundamentos para a manutenção da solidariedade social. Entendendo a solidariedade social como sendo os vínculos que nós construímos em sociedade e que permitem que a sociedade ela consiga se reproduzir. Então, pensar a religião é também pensar quem pensou sobre ela, ou melhor, pensar a partir das ideias desenvolvidas por quem se debruçou para estudar o fenômeno religioso. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é, na sociologia, nós temos alguns pensadores que são considerados clássicos do pensamento sociológico. E são clássicos porque deram importantes contribuições para a reflexão sobre a sociedade e que não se pode estudar sociologia sem passar, em alguma medida, pelas contribuições que eles deram. Então, a gente vai ter o Durkheim, a gente vai ter o Max Weber e vai ter também o Karl Marx se debruçando sobre a religião em alguma medida. Então, vamos começar pela definição, pela maneira como o Durkheim ele desenvolveu a ideia dele sobre a religião. Para Durkheim, inclusive, vou ler para você exatamente como ele definiu religião. Ele definiu a religião como sendo um sistema unificado de crenças e práticas ligadas ao sagrado que congrega as pessoas que as seguem em uma comunidade. Então, observe que Durkheim ele junta a crença e a prática em um sistema. Então ele identifica que não é apenas a crença, mas é também aquilo que se faz, a prática a partir do que se acredita. E entendendo o sagrado como aquilo pelo qual o indivíduo ele pode se sacrificar. De maneira que, geralmente, se pensa o sagrado em oposição ao que vem a ser profano e se entende o sagrado como tudo aquilo que tenha a ver com alguma divindade, com uma divindade ou com várias. Pensar a religião é pensar essas crenças e práticas no âmbito do sagrado, porque o sagrado está em todo o lugar para quem é religioso. Para a pessoa religiosa, a organização da vida dela, a forma como ela percebe o mundo, está incrivelmente relacionada às divindades ou à divindade que ela acredita.
Então, para o Durkheim, as religiões cumprem um papel fundamental na manutenção da ordem social. A sociedade, ela consegue se manter e se reproduzir a partir daquilo que a religião estabelece em termos de crenças e também de atitudes. Quando ele fala de comunidade, ele está falando da maneira como as pessoas se organizam em torno da religião, sendo a religião, muitas vezes, aquilo que define como em uma comunidade todas as pessoas vivem. Você vai ter redes de solidariedade, você vai ter diversões, formas de se divertir que são especificamente atreladas à maneira como aquela religião a que a pessoa participa, ela define. Você vai ter toda uma série de comportamentos e de atitudes nesta comunidade religiosa que vai ser reproduzido, que vai ser mantido e que sanções também serão estabelecidas para quem as descumprir. Nessa perspectiva, a partir da ideia de Durkheim, as religiões elas têm um papel fundamental na continuidade da vida social, na definição de certo e de errado, naquilo que nós construímos muitas vezes no que se refere a critérios de bem e de mal. Já para Max Weber, a perspectiva que ele tem das religiões não é tão conservadora no sentido de conservação da ordem social como o Durkheim propaga, como o Durkheim ele descreveu, ele entendeu. Para Weber, as religiões podem ter uma função conservadora, é verdade, de manutenção da ordem vigente, mas elas também podem contribuir para as transformações sociais. E aí ele cita vários exemplos disso aí. Weber deu uma outra contribuição importante que foi atrelar a religião ao desenvolvimento do capitalismo. Após um extenso estudo que deu origem a um livro clássico nos estudos sobre o capitalismo, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Max Weber ele constrói em sua narrativa sociológica a relação entre a ética protestante, entre a maneira como a religião protestante, especificamente a calvinista, contribuiu para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Para o Max Weber, a preocupação do Max Weber em relação às religiões não estava no que se refere à essência delas, mas como elas afetam o ordenamento social, seja de maneira a manter a ordem social, seja de maneira a transformá-la, tendo se destacado por esse estudo original no que se refere ao modo de produção capitalista e a sua vinculação com as religiões protestantes, especificamente a calvinista. Já Marx, também clássico da sociologia, para ele, as religiões elas seriam uma espécie de bolha de proteção. Esse é um termo que eu estou utilizando, não é ele. As religiões, no entendimento de Marx, elas serviriam como uma espécie de anestésico, como uma ilha de conforto diante da situação de exploração e de sofrimento que muitos trabalhadores, quase todos, para não dizer todos os trabalhadores, no contexto em que ele desenvolveu aquelas ideias, contexto da Revolução Industrial, eles estavam vivenciando. Então, diante de baixos salários, diante de uma vida marcada por escassez e por exploração, o discurso religioso era uma espécie de bálsamo, de um acalanto diante daquela situação de opressão e de violência. É nessa perspectiva que o Marx ele afirma que a religião ela pode contribuir para a alienação, porque diante do sofrimento que se vivencia no presente, diante do sofrimento de baixos salários, de ter a possibilidade de ser demitido sem nenhum tipo de garantia, as religiões contribuem para a alienação porque o discurso religioso de uma vida eterna, que tudo vai ser diferente do que você está vivendo agora, contribui para a acomodação, para o ajustamento em uma ordem social que é opressora. Daí ele afirmar que a religião é o ópio do povo, e essa frase muitas vezes ela é só lida desconsiderando o que ele escreveu antes e o que ele escreveu depois disso aí no texto. É o ópio não porque necessariamente aliene, mas porque ao produzir o conforto diante da situação de exploração, do baixo salário e da vida miserável, as religiões elas amortecem o trabalhador. E nesse processo de amortecimento é que você vai ter
ser a continuidade de uma ordem exploradora. A partir daí que a gente pode compreender por que, de acordo com Marx, as religiões elas cumprem um papel ideológico aí. Porque nesse processo de amortecimento das misérias, elas mascaram a realidade, levando os indivíduos a se acomodarem diante das situações de exploração, por causa da crença de que todo esse sofrimento, toda essa situação de empobrecimento, de miserabilidade, fazem parte de uma espécie de dificuldade que deve ser superada, tendo como objetivo, ao superar isso, a vida eterna, e a vida eterna em boas condições, e a vida eterna marcada pela fartura. Nessa perspectiva, é importante considerar que a ideia de Marx sobre as religiões não é a única, nem é a melhor, nem é a certa, mas é uma dessas ideias. Se você pegar a perspectiva de Marx, juntamente com as ideias de Weber e aquilo que o Durkheim desenvolveu, você vai conseguir superar a dicotomia que caracteriza as falas, as tentativas de reflexão sobre o fenômeno religioso, que ou colocam as religiões como sendo o que há de mais positivo na criação humana, ou ainda a cara da alienação, ou as religiões como agentes da alienação e da exploração do indivíduo. Existem muito mais zonas cinzas aí do que a gente, num primeiro olhar, consegue perceber. Como é que você vai dizer que a religião é de todo o ruim quando, a partir do momento que um indivíduo, e essa é uma história que se repete em muitas instâncias, quando um indivíduo que padece da doença do alcoolismo consegue, a partir do ingresso em uma vida religiosa institucionalizada, superar os males que esse alcoolismo traz, consegue se manter em abstinência de álcool. Como é que você vai dizer que a religião ela é apenas negativa, ela é apenas alienatória? Como é que você vai dizer para alguém que acabou de perder um filho como é que você vai dizer que é alienatória a fala de alguém que encontra conforto no discurso religioso quando perde um ente querido, um filho, marido, esposa, enfim, em uma situação dessas que não se consegue dar conta do peso emocional? Por que é importante levar esses elementos em consideração? Porque a sociologia nos permite perceber as contradições, as ambiguidades que a vida social ela se caracteriza por ter. Lidar com essas ambiguidades não quer dizer estabelecer bases de certo ou errado, pronto, acabou, tá tudo muito transparente, estou entendendo tudo. Mas é lidar com as ambiguidades na medida em que elas se apresentam, entendendo que a vida em sociedade, e quando a gente trata especificamente das religiões, por serem fruto da nossa própria existência, da nossa busca por sentido e de conforto, elas vão carregar essa ambiguidade sim. Uma coisa que deve chamar a atenção a partir daí, entendendo todos esses elementos ao pensar as religiões na sociedade que nós estamos inseridos, é a relação entre religião e política. E aí eu trago o que já foi mencionado nesse vídeo, logo no início, que é a fala cotidiana de que religião e política não se discutem, assim como futebol. Mas veja, religião e política estão interrelacionadas há muito tempo na história da humanidade. Então, pense numa ordem democrática burguesa como essa que nós vivenciamos no Brasil e em outros lugares do mundo. Nós temos critérios para o exercício da vida pública, para se candidatar a um cargo público. A partir daí, se você tem um indivíduo ou um grupo de pessoas que cumpre todos esses critérios e consegue uma vaga pública, o que é que vai ser utilizado para justificar que essas pessoas não possam exercer o cargo para o qual elas foram eleitas? Aí a gente entra numa situação que é muito perigosa, que é muito perturbadora. Por quê? Porque se eu impeço esses indivíduos de exercer a vida pública por causa da maneira como eles estão propondo as questões deles, as questões que estão ligadas à forma como eles entendem que o mundo deve funcionar,
isso abre um precedente para qualquer outra expressão religiosa. Então, se eu penso, e essa fala, ela geralmente é muito direcionada aos grupos neopentecostais que andam ocupando os espaços públicos, essa perspectiva também pode ser aplicada, como já foi um bocado de vezes, de uma outra maneira, a indivíduos que representam as religiões de matriz africana. Entende a importância desse olhar sociológico para lidar com essas contradições, com essas ambiguidades? Então, o desafio passa a ser aquilo que implementar aquilo que o Barão de Montesquieu ele defendeu para se livrar ou para impedir que o exercício do poder se torne tirânico. É estabelecer meios para que o próprio poder impeça a tirania de se institucionalizar. Aplicando a essa perspectiva da relação entre religião e política, é estabelecer, é construir critérios, mecanismos que impeçam o Estado de ser utilizado em suas instituições para implementar projetos de exclusão ligados a esses grupos religiosos, independente de qual grupo religioso seja. Então, o desafio vai ser estabelecer ou encontrar mecanismos que impeçam essa exclusão sob o viés, ou melhor, sobre a falsa máscara da democracia que muitas vezes é utilizada por esses grupos. Ah, mas eu estou no meu direito, o direito de um começa quando o outro termina e tal. E esses discursos que são incrivelmente rasos e que o entendimento e que a observação sociológica, que o raciocínio sociológico pode nos possibilita a combater. Uma vez entendendo essa relação entre religião e política, aí a gente vai pensar um outro mal, que é o fundamentalismo religioso. Entretanto, para pensar o fundamentalismo religioso, eu tenho que compreender o que danado vem a ser fundamentalismo. Primeiro que nem todo fundamentalismo é religioso. Nós lembramos logo que de maneira imediata de fundamentalismo religioso por causa de um processo histórico que está ligado às religiões do tronco judaico-cristão e aquelas que se fundamentam em textos sagrados de defender estritamente o que está no texto como sendo a prática que deve ser implementada na vida social. O Leonardo Boff, teólogo brasileiro, importante representante da teologia da libertação no país, ele traz uma definição de fundamentalismo que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, para ele, ele traz a ideia de que fundamentalismo, abre aspas, é uma forma de interpretar e viver a doutrina. O fundamentalismo desconsidera a necessidade de interpretar continuamente e atualizar a doutrina, pois atribui caráter absoluto ao próprio ponto de vista. Fecha aspas. Leonardo Boff, ao trazer essa definição de fundamentalismo, ele traz aí o que ele traz de maneira implícita aí, qual é o grande perigo do fundamentalismo? O fundamentalismo é tão autocentrado que ele impede qualquer tipo de diálogo. Mas entendendo aqui o diálogo não como apenas o diálogo entre os indivíduos de grupos religiosos diferentes, de religiões diferentes, mas é o diálogo com o próprio mundo. É o diálogo com o próprio mundo que se transforma, que muda. Mudam as pessoas, mudam as formas de pensar, mudam as formas de viver. O perigo do fundamentalismo é que ele nega a expressão do diferente, a partir da negação de qualquer tipo de diálogo. E aí você vai ter exemplos vários na história da humanidade de como o fundamentalismo religioso elencou, ou melhor, propagou mortes ao redor do planeta. Mas uma coisa que é importante você considerar, nem todo fundamentalismo é fundamentalismo islâmico. Há fundamentalismo cristão, há fundamentalismo islâmico, porém, muitas vezes os meios de comunicação dão muito mais atenção aos fundamentalismos islâmicos do que aos cristãos e católicos, principalmente quando você vai observar na maneira como se trata dessas questões e que se faz questão de dizer que é um grupo fundamentalista islâmico, mas não se menciona quando você tem uma atitude de grupos que estão ligados às religiões cristãs. Veja,
Ao dizer isso, eu não estou dizendo que é tática da terra arrasada, tem que sair destruindo tudo, não. É mais uma vez mostrando para você que está vendo esse vídeo como o olhar sociológico ele é fundamental para a gente não incorrer na reprodução desses raciocínios de senso comum que são excludentes. E uma outra coisa que é importante você ter em mente quando se trata de fundamentalismo é que não existe apenas o fundamentalismo religioso. Você tem também fundamentalismo político, fundamentalismo econômico, mas isso aí é assunto de um outro vídeo. Baixe a ficha e você provavelmente já está com ela aí. É aí onde a gente chega na análise de caso. Na análise de caso, nós temos duas canções que mostram a ambiguidade do fenômeno religioso e como essa ambiguidade ela se apresenta no nosso cancioneiro. Você tem a música do Raul Seixas e Marcelo Nova, Pastor João e a Igreja Invisível, que mostra ali esse processo de mercantilização da fé, da venda de objetos sacralizados ou sagrados e de maneira charlatã apresentando isso. E você tem um clássico que eu escutei muito minha avó cantar, que diz que você deve segurar nas mãos de Deus e vai, né? Diante de todos os aperreios da vida, entregar-se à religião, entregar-se a essa crença no sagrado é uma forma de sobreviver às agruras, às dificuldades, às fragilidades que nos tomam. Então, a canção do Segura nas Mãos de Deus e Vai, ela traz essa perspectiva, mas a canção do Raul Seixas e do Marcelo Nova, por sua vez, trazem essa crítica a como alguns indivíduos, alguns grupos utilizam-se dessa fragilidade, dessa inquietação emocional das pessoas para auferir algum tipo de vantagem. Pensar sociologicamente a religião é procurar pensar de maneira ampla. Então, este vídeo é para você ter esse primeiro contato a partir do que o Exame Nacional do Ensino Médio pode reivindicar de você ou de outros vestibulares. Espalhe a palavra, toque no sininho para receber as notificações. E para você que está resolvendo as questões e tem dúvida, na descrição deste vídeo aqui tem um link para um grupo de tiradúvidas que eu formei no Telegram. É só você baixou o aplicativo, pegou o link, se inscreveu, tem todas as orientações lá para tirar as dúvidas do material que também está sendo disponibilizado de maneira gratuita. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, espalhe a palavra e o mais importante, experimente pensar.